Eu estou aqui no programa com o presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais, o Anderson Matheus. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos, aos nossos colegas despachantes. É um prazer estar aqui no seu programa, muito bem-vindo. Trazendo por conhecimento por todo o estado de Minas Gerais que a ADESDOC-MG, Associação Profissional Despachante Documentalista, é uma entidade representativa devidamente credenciada pelo Detran de Minas Gerais para credenciar despachante. Pois bem, e também está a advogada da associação, a Simone Matheus. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Viana. Ô Anderson, essa questão das placas, vocês estão fazendo uma denúncia de que além de ruins, podem ficar mais caras. Por que isso? O que está acontecendo? Viana, a coisa já não andava bem antes da publicação desse decreto 408 de 28 de junho agora desse ano. O que acontece? O Detran baixou esse decreto, né, para fazer um certo controle da venda dessas placas, né? Ele alega aqui, né, que esses fabricantes, ao fazer essas placas, eles pagam uma taxa de acesso que chama TARG, né? Taxa de acesso ao sistema do Detran. Hoje ela tem um valor de R$ 9,75. Então, quando você vai lá fazer uma placa em uma fábrica, você tem que pagar essa taxa. Então, o Detran veio, baixou esse decreto com algumas outras mudanças. Entre elas, Viana, trazendo uma coisa muito ruim para a sociedade, pro consumidor, entendeu? Lá no parágrafo 1º, ele fala que quando você for adquirir uma placa, a fábrica tem que emitir para você um boleto, né? E isso vai contra esse artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que ele é obrigado a te vender ali a placa em dinheiro vivo. Então a gente vai falar aqui principalmente do interior, aonde essas placas são assim, 80%, 90%, chega a ser 100% mais caro do que aqui em Belo Horizonte. E já é caro, hein, rapaz, aqui, hein? Já é caro, Viana. Antes desse decreto, você pagava um par de placa R$50. Após esse decreto, em menos de 2 meses, hoje você paga um par de placa R$290. Não tem explicação um negócio desse. Não tem explicação isso. Isso é uma máfia. Isso virou uma máfia. Porque só só algumas fábricas é que estão autorizadas a produzirem placas, não é isso? Justamente, esse decreto ele é ruim para a sociedade, porque o Detran, nesse decreto, fala que as fábricas de Belo Horizonte só podem vender placas para aqui, para o município de Belo Horizonte. E o que acontece? As mesmas fábricas aqui são os mesmos donos. Eu vou dar um exemplo aqui lá de Divinópolis. Então, ele tem uma fábrica lá, claro que no nome de um terceiro, a R$240. Então, se a pessoa de lá que está adquirindo uma placa pudesse comprar a placa aqui, né, sairia bem mais barato. Aí nós teríamos de verdade a tal concorrência, né, doutora? Exatamente, Viana. O que acontece? O governo criou um decreto que ele fez duas coisas muito ruins. Primeiro, que ele restringiu que a fábrica só pode atuar dentro do município que ela está sediada. Isso é uma portaria do Detran. Isso é um decreto do governo de Minas Gerais. Decreto do governo. Assinado pelo Aécio Neves. E logo depois, eles fizeram uma lei em que, além de restringir que a fábrica só atue na cidade sediada, que exista uma fábrica para cada 40 mil habitantes. Mas desde o tempo do governo do Aécio, já esses anos todos? Desde o tempo do governo. Só que a coisa não estava tão, perdida como está agora. O que vem acontecendo? Quando a gente deu o exemplo de Divinópolis, que é um exemplo, a gente pegou do nada. Em Divinópolis, é 123 quilômetros de Belo Horizonte, tá? Lá tem uma população de 235 mil habitantes. Sim. Lá tem uma frota de 75 mil veículos. Sabe quantas fábricas de placa atuam? 3. Ou seja, o senhor abre uma fábrica já sabendo que vai ter 25 mil clientes, que são os seus. E essas fábricas, porque nós estamos focados muito no interior, porque elas fizeram um cartel, elas fecharam o preço. Então não adianta o senhor procurar em Divinópolis ou qualquer cidade que seja, a diferença vai ser de R$5, R$6 para não configurar cartel. Mas vamos imaginar, era 123 quilômetros, Viana, uma placa em Belo Horizonte a R$50, R$100. Por que o senhor, como consumidor, não poderia adquirir essa placa aqui? Claro. E ela ser enviada para o senhor por Sedex, que custa R$20? Então, essa questão, e o Denatran agora, o Detran deu essa portaria 408, que é essa que o Anderson falou, e aí que piorou a situação pelo seguinte: não vamos focar Belo Horizonte, tá? Vamos imaginar o norte de Minas.
O consumidor vai até a fábrica de placa, a fábrica vai gerar um boleto. Se o senhor não sabe se perto existe uma loteria, um banco, um Bradesco Expresso, ele vai ter que voltar com esse boleto, achar um banco para pagar, para poder voltar na fábrica de placa, pegar, para daí voltar no Detran para emplacar o seu veículo. Então, a Desdoc hoje, ela é focada no despachante porque isso afeta o meu cliente, o meu despachante, porque ele vai deixar de pegar o serviço porque a pessoa, imagina, já paga 160 de uma taxa de transferência, mas 240 de um par de placa, quanto que o senhor acha que o despachante vai agora, conseguir? é interessante essa questão de que só as fábricas da região podem vender. Isso é uma máfia mesmo. É uma máfia. É um cartel. Houve, como o senhor mesmo disse, a abertura na Assembleia de uma audiência pública que não vai dar em nada e não vai dar em nada nunca. Até onde eu sei, não deu em absolutamente nada. E o consumidor final, que é o triste, porque no país é assim, quem paga é o consumidor final. Ou então a Assembleia tem de revogar a lei, né, que a cria... Desdoc quer entrar com uma inconstitucionalidade, alegando justamente isso, porque ela fere o artigo 170 da Constituição da livre concorrência. É claro, e do direito da pessoa de comprar o que quiser. De comprar o que quiser, onde quiser. Imagina se eu dissesse para você que você só pode comprar uma televisão na Ricardo Eletro. É absurdo. O Ricardo ia ficar muito feliz. O Ricardo ia amar, né? Então hoje... Mas o consumidor ia se ver prejudicado. Exatamente. Então o que acontece? O problema também não é só, se isso fosse restrito, agora, uma fábrica para cada 40 mil eleitores. É um absurdo. E existe, Viana, uma coisa, antes, você desculpa, eu vou até entrar, é a questão do seguinte, em Belo Horizonte, por exemplo, poderiam ter 45 fábricas de placas, ok? Existem fábricas de placas abertas em becos de vilas, que é uma portinha que não cabe nem, desculpa, um botequim. Existe uma fábrica de placa lá fechada e ela ganha para estar fechada. Porque aí ela não abre a concorrência para as demais abrirem, ela fecha os... Então são questões que a Desdoc vem trabalhando. A gente está desde abril, a gente foi fundado em abril e nós estamos... Tudo para tirar dinheiro das pessoas. Exatamente. Nada para facilitar a vida da gente. Nada. Viana, e eu quero falar também que existe o acordão aí das fábricas de placas. E a gente teme que por trás disso esteja alguém, né, dentro do Detran. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu, como associação, ofereci 3 fábricas em Belo Horizonte a comprar 5 mil placas, né, para o despachante lá poder pegar essas placas lá em um preço menor. Todos 5 se negaram a entrar nesse acordo com medo de ter uma fiscalização intensa pelo Detran. Porque o grupo fechou e você, como fábrica, você tem que vender no preços que eles querem. Entendeu? Porque o acordão é o seguinte... É um cartel. São 50 fábricas de placas, 20 funcionam fechadas, né? Ali no Gamileira tem becos ali que nem alvará tem. Essa fábrica nem deveria de estar aberta, mas ela tá credenciada no Detran e ela tá de porta fechada. Por quê? Ela ganha por estar fechada. Quando você paga R$100 um par de placas, 60 é para a fábrica, 40 divide entre o grupo. Entendeu? É isso que está acontecendo. Tem uma outra situação aqui que eu queria colocar, que é a seguinte, Viana, principalmente no interior, ainda não em Belo Horizonte. Esse aqui é o par de placa novo, ele é todo refletido até a borda, tá? Esse é o par de placa anterior a esse. Quando você vai lá, vou dar o exemplo em Betim, com essa placa, então você vai transferir um carro de Betim para Betim mesmo. A delegacia está obrigando você a comprar um par de placa novo. E não há necessidade. No mesmo município? No mesmo município. Ela já é refletiva. A única coisa, Viana, é que essa bordinha aqui não é. A placa não está danificada, é legível. Você é obrigado. Então a gente entende que quem está obrigando, fazendo essa obrigação, entre aspas, parceria com o fabricante, é a delegacia de trânsito. Em Belo Horizonte não acontece isso. Mas em muitos interiores, você pode abrir o seu telefone que eles vão começar a ligar, né? Esses clientes, os despachantes, entendeu? É assim, fechou uma coisa e isso a gente tá levando pro Ministério Público. Ótimo. Porque isso é grave, Viana, sabe? Sim. Isso, eu também compro o carro, você compra, entendeu? E pior ainda o cliente, igual o Simone falou, uma taxa de primeiro emplacamento e transferência é R$160. Para você pagar 240 a mais, você vai preferir faltar um dia de serviço, não vai contratar o despachante. Não, você ainda passeia um pouco, compra uma placa, né, dá uma passeada. Justamente, isso é grave, Viana. É interessante que nos Estados Unidos tem um sistema, tem um modelo que é muito mais prático. Claro que lá, não dá para te comparar pela quantidade de cálculo, mas lá a placa é sua. Você compra a placa. Então você, por exemplo, vendeu o carro, o que você faz? Você vai lá, desparafusa a placa, tira as placas, tem um estado que tem placa na frente, tem estado que não.
não é? Então você tira as placas e entrega o carro com um documento de transferência, mas sem a placa. Você está transferindo só o chassi. Aí a pessoa que tem a placa dela vai lá no Detran, registra aquele chassi na placa dele e coloca a placa dele e sai rodando. A placa é registrada no seu nome. A placa é registrada no seu nome, quer dizer, você tem essa facilidade. Pode trocar de carro quantas vezes você quiser, a placa é a mesma. Tem até umas placas que ele encomenda com os nomes das pessoas, né? De cada uma tem um desejo. Mas do jeito que é feito aqui, você está me contando, vai fazer uma transferência de pessoa para pessoa no mesmo município. Chega lá, não, tem que trocar essa placa. Tem que trocar. R$250. Para a fábrica ter lucro. E alguém está levando a mais para essa exigência. Você está entendendo? Não é o porquê. Viana, o fornecedor desse material, Belo Horizonte, Confins, Divinópolis, é o mesmo. O material é o mesmo. Entendeu? Ele tem o mesmo custo, ele paga essa taxa lá, é do CIFAP. Eu queria falar uma outra coisa também, que eu acho que cabe fiscalização do Detran. Ele baixou essa portaria para fiscalizar essa arrecadação desse valor de R$ 9,75 da tarde. Eu quero aqui afirmar que as concessionárias locadoras, quando fazem o emplacamento de veículo zero, elas são obrigadas a arrecadar essa taxa. E eles não arrecadam. O Estado não colocam essas empresas como dívida ativa e a gente ouve falar que o Estado está sem dinheiro. Entendeu? O Detran tem que fiscalizar que as locadoras e as concessionárias não arrecadam. Eles geram essa DAI não entra na dívida ativa. Eu falo, Viana, que eu trabalhei 5 anos em uma concessionária. Eu deixei lá mais ou menos uma cifra de quase 1 milhão sem pagar, porque quem deveria de pagar é a concessionária, e não pagou e não vai pagar. Isso é grave, Viana. Outra denúncia. Agora, para a gente encerrar aqui, doutora, vocês estão levando primeiro para o Ministério Público. Existe a parte que a gente está denunciando essa questão do cartel e essa questão de existir sim funcionários que têm interesse nesse comércio, em manter essa máfia, mas estamos também entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto e sobre a lei, né, discutindo essa questão de por que limitar a fábrica de placa ao seu município e por que limitar com uma fábrica a 40 mil. É um absurdo isso. Não tem finalidade nenhuma. Porque por mais, Viana, que o Detran vire para a gente e alegue o seguinte, olha, mas vai mandar uma placa pelo correio? E as clonagens de veículo? Bom, as clonagens de veículo continuam, a gente tem ciência de que uma placa clonada, eu tenho certeza, não é feita por uma fábrica credenciada. E os documentos de porte obrigatório, o próprio Detran te entrega pelo correio. A sua habilitação chega pelo correio. Por que não a sua placa chegar pelo correio? E o melhor, se isso acontecer, o que vai acontecer no interior? Não quer dizer que lá em Manhuaçu, a fábrica, eu vou comprar aqui em Belo Horizonte para mandar para Manhuaçu, porque Manhuaçu vai ser obrigado a baixar o preço. Ele vai ter que ter aquela concorrência leal. O cliente vai ter o direito de escolher aonde comprar e com quem comprar. Então é o que nós estamos trabalhando em 2 frentes. O Ministério Público com relação às denúncias de cartel e a gente vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto e a lei do governo. Muito obrigado. 4h32. Vocês ouviram aqui a denúncia. Que coisa, que máfia, que máfia. É a Simone Mateus, que é advogada, e o presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas, Anderson Mateus, falando sobre essa questão. Eu sinceramente não sabia disso. A placa só pode ser comprada na cidade ou na região lá em que o carro. Isso é um absurdo, gente. Você não tem o menor cabimento isso. Muito obrigado, viu, Anderson? Um abraço. Disponha. 4h32 agora. Farmácia Natura Derme traz para você. Preciso ler a nota do Detran aqui, me perdoe. O Detran enviou a seguinte resposta. O decreto estadual 44.917/08, que estabelece normas para o credenciamento de fabricantes de placas e tarjetas para identificação de veículos automotores no âmbito de Minas Gerais, não autoriza o Detran a regular o preço cobrado por placas e tarjetas. O tema já foi debatido em audiência pública pela Comissão de Transportes, Comunicação e Obras da Assembleia Legislativa. Com a participação do Detran, e apenas uma mudança na legislação permitiria ao departamento determinar a tabela de preços. Em relação à portaria 408, é importante esclarecer que a norma regula a atividade relativa à fabricação de placas e tarjetas automotivas, de modo a conferir maior segurança a todo o processo de emplacamento, transferência, garantido maior controle antifraudes, recolhimento fiscal e pagamento de taxas inerentes à execução da atividade. Por fim, ressalta-se que as exigências da portaria não implicam em nenhum aumento de custo direto, haja vista que não há novas cobranças de taxas, as quais já eram de obrigação dos fabricantes. Mas a todo boleto normalmente tem um custo, né?
Nada, é R$2,10, R$2,50, tem lugar que cobra até R$3, eu já vi falar que tem R$6 para emitir um boleto. Quer dizer, há um custo a mais, sim, para... Agora, essa lei tinha que mudar, hein, gente? O pessoal da Assembleia tem que mudar isso aqui. Essa exclusividade por região, isso aqui é uma máfia, isso aqui é um absurdo. A pessoa pode comprar a placa onde ela quiser. Natura e Derme traz para você mais um excelente produto que irá auxiliar no tratamento da obesidade.